ver se está bom para você o microfone. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Obrigado. Boa noite, Shabbat Shalom para todos e todas. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao Rabino Sérgio por essa oportunidade de compartilhar alguns pensamentos e algumas experiências sobre uma recente viagem que eu fiz de ativismo e de voluntariado em Israel. Porém, acho que é importante me apresentar e assim facilitar um pouco a compreensão do lugar que eu falo sobre essas coisas. Meu nome é Rafael Boquei, médico recém-formado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, filho intelectual e espiritual da organização juvenil Hashomer Hatzair, na qual, por alguns anos, pude atuar como parte da liderança local e internacional, e também dessa casa, a área, na qual cresci, estudei e ativamente me faço parte. Além, obviamente, dos meus pais que estão aqui. Por causa desses vínculos e de muitos outros, eu me formei como adulto, humanista e cidadão. Tenho ainda que nomear o Hillel Rio e o Massá, instituições sem as quais eu não poderia ter vivenciado esse programa. Essa viagem foi a 4ª vez em que eu pude vivenciar em primeira mão Israel. Digo isso porque acredito fielmente que a vivência sionista em qualquer parte do mundo torna Israel uma parte da nossa realidade, mesmo que aqui estejamos na diáspora. Na minha primeira viagem, com 10 anos, eu experienciei Israel por um paradigma familiar, religioso e turístico. Algo que certamente... visto que eu fui compartilhar o momento do bar mitzvah do meu primo mais velho, algo que certamente não é óbvio ou rotineiro. Meu segundo momento em Israel foi completamente distinto. Em 2018, quando fui viver por 8 meses na realidade diária, enquanto discutia e construía diariamente sionismo, judaísmo, educação, liderança, humanismo e paz. Claramente, ao contrário das mentiras que nos contamos a nós mesmos, o Shnat Hashara, esse ano de experiência, não nos dá uma vivência real dos dilemas e da vida israelense. Mas, com certeza, me foi fundamental para humanizar, compreender, para me conectar com esse corte da realidade e até mesmo para entender críticas e eventuais falhas da sociedade israelense. Desde então, mesmo que distante, as questões israelenses suplantavam fronteiras no momento em que eu atuei como liderança no meu movimento juvenil, seja em questões políticas, pandêmicas, ou até mesmo em questões do terceiro setor. E tudo isso culmina na minha 3ª vivência israelense, em agosto do ano passado, em um momento social conturbado, em mobilização contra a reforma judicial. De forma institucional, tive a oportunidade de participar 2 vezes de manifestações públicas que clamavam por uma Israel ideal sobre a qual eu sempre estudei, mas que até então eu não tinha visto e que foi a primeira vez que eu reconheci. E quando eu retornei ao Brasil, compartilhei todo esse espírito sionista reacendido com um grande amigo meu que estava às vésperas da sua tão sonhada aliá. E foi com esse amigo que, em um dia de tempestade carioca, eu passei o dia 7 de outubro. Não sonho em ser uma pessoa que possa elaborar, discutir o que foi o dia 7 de outubro e tudo o que sucedeu nesses 350 dias. Em especial porque, após certo momento, eu sinto que me fechei da realidade como uma forma involuntária de autopreservação. Mas uma sensação indolente de necessidade de reconexão e ativismo sempre esteve comigo, e quando a oportunidade apareceu, eu não tardei em abraçá-la. O nosso grupo, formado por ex-madrichim e madrichot de Tnuot Anor, educadores de movimentos juvenis, vindos de distintos contextos, mas unidos por um histórico forte de educação sionista e ativismo, pôde submergir na multiplicidade que é e que está sendo o Estado de Israel e a sociedade israelense de uma forma ainda mais ampla. Éramos 12 Haverim, companheiros do Abonim Dror, 3 do Bnei Akiva, 3 da Hazit Anor e eu do Hashomer Hatzair. Durante os dias em que estivemos nos dias que estivemos juntos como grupo, estivemos envolvidos diretamente em trabalhos voluntários e em espaços representativos do dia a dia de Israel. Tínhamos principalmente 3 objetivos na viagem: produzir, mesmo que de forma pequena, alguma ajuda objetiva para a sociedade israelense, escutar de forma ativa todas as experiências e sentimentos que estivessem presentes,
e demonstrar apoio, solidariedade e reforçar o papel do companheirismo, marca tão forte na vida judaica. Mesmo que em contato com essas propostas, desde antes, tenho certeza que para mim e para meus amigos, a mensagem de esperança, no apoio mútuo e na unidade do vizinho, nunca estiveram tão palpáveis. Em um dos nossos trabalhos voluntários, nos deparamos com uma grande executiva de uma empresa de high-tech israelense que, no início da guerra, ao ver que parte de seus trabalhadores teve de seguir para o combate, decidiu paralisar sua vida estruturada e começar a trabalhar no terceiro setor, buscando transmitir um abraço de mãe e um sabor de casa para todos os soldados em serviço. E o mais chocante de tudo isso foi ver essa grande mulher virar-se para nós e incansavelmente nos agradecer pelo simples fato de estarmos lá, ao seu lado. Para mim, que cresci debatendo sobre relevância e impacto de projetos, percebi que uma minúscula ação impacta o todo. Em outro momento, ao andarmos por Tel Aviv, guiados por uma das melhores professoras de arte que existem, percebemos a mesma ideia sendo manifestada por todo lado do mundo Sabra, por outro lado do mundo Sabra. Há anos que o escapismo de bairros hipsters e de luxo de Tel Aviv criam suas vidas quase totalmente alheios à política diária que cerca Israel. A arte pela arte, simbolizada pelos grandes band-aids espalhados nas ruas, nos muros de Tel Aviv, entretanto, se transformou na vibrante luta pelo ser. Opinar é o lugar do novo rumo, e agora esses muros e paredes transbordam e alguns sangram por essa mensagem. A importância real que damos para nossos projetos pode ser a causa de grandes inflexões nunca antes pensadas. E isso é palpável nessa cidade, que comporta, em um mesmo bairro, a praia mais lotada de uma vida, as famílias deslocadas do norte e a dura Praça dos Reféns. Estando constantemente circulando por esses três ambientes, se percebe o que significa em profundidade dizer que a vida é uma escolha de luta e que a resistência é seguir vivendo. Não há vitória alguma nos sorrisos banhados pelo sol. Não há calmaria nenhuma nas crianças brincando nos corredores dos hotéis. Não há segurança alguma na voz dos familiares responsáveis por multiplicar as preocupações com as vidas dos sequestrados. Mesmo que para os olhos destreinados se possa ter dúvida sobre como seguem vivendo em época de guerra, percebe-se que parar não é uma opção, porque parando há o risco de se desmoronar. Falando especificamente da Praça dos Reféns e da luta pelo retorno, o trabalho do Comitê de Famílias pelos Reféns, responsável por manter as atividades da praça funcionando e por toda a movimentação política dessa luta, é incansável e impensável. Hoje, com a normalização da guerra e do sofrimento, podemos esquecer quem são as pessoas e por que temos que presenciar todos os dias suas demandas e seu luto. Mas essas são pessoas que há 350 dias estão com o seu tempo, com a sua vida, com seus planos, seus projetos pessoais, individuais, definidores, completamente paralisados. Se apesar da realidade objetiva os israelenses estão vivendo, construindo, eles ainda estão presos na manhã do dia 7 de outubro. Infelizmente, a cada novo dia, depois de 350 dias, a esperança de quebrar esse ciclo macabro diminui. Incansavelmente, eles gritam por um tempo deles. Incansavelmente, eles gritam sobre como o tempo deles está acabando. Mostram as areias deles que continuam correndo nessa terrível ampulheta. Vêm como um a um os sonhos deles que são declarados mortos. No tempo em que estive em Israel, não havia uma rua em que não encontrássemos a foto de Hersh. Não havia uma pessoa que não conhecesse a incrível luta pessoal dele, que mesmo à frente da morte, lutou para salvar outras pessoas. Não havia uma mãe que não conhecesse a dor e a luta que a mãe dele, Rachel, carregou pelo mundo. Quando nós visitamos o cemitério de Carros do dia 7 de outubro e a floresta onde foi o Festival Nova, todas essas e muitas outras histórias ficaram tão presentes que quase podiam ser palpáveis. Quando chegamos nesses lugares, mesmo com todo o preparo que podíamos ter, ali percebemos em que momento estávamos, o porquê desse modo de sobrevivência particular que rondava Israel. O Nova era um espaço palpável de futuro, de alegria, de juventude. Esse castelo de areia sentimental, que se percebe todos os dias em Israel, é uma tentativa desesperada de não deixar exatamente esse espírito de existir. Ao chegarmos lá, após ouvirmos relatos pessoais de histórias de vidas que não podemos deixar esquecidas, recitamos juntos o Kaddish Yatom, uma reza para as almas de todos os perdidos nesse momento,
mas também uma reza para esse espírito de futuro que se perdeu. Após o programa, eu continuei em Israel em um novo capítulo da minha viagem, pois eu necessitava matar a saudade de familiares e amigos próximos. E foi nesse momento que eu percebi o quanto o medo constante se mantém presente, quase material, a despeito da vida. Por um bom tempo, eu estive no norte, em uma pequena cidade na região metropolitana de Haifa. Um dos meus primos, que é 2 anos mais novo que eu, com quem eu praticamente cresci, hoje procura construir uma vida após o exército e entrar na faculdade. Entretanto, como combatente, teve de estar em prontidão em diversos momentos na guerra como reservista. E exatamente quando eu estava com ele, conhecendo a incrível comunidade de estudantes do Ternion, ele foi mais uma vez convocado. Nesse momento, me forcei a me colocar no lugar dele e compreendi o quanto a guerra é tão pouco óbvia e dura em todas as suas camadas. Mesmo sendo parte de uma grande entidade nacional, estar no exército é um constante encontro com o medo. Vê-lo perdido sem um caminho e ver sua mãe desesperada, sem saber quando e como teria seu filho de novo, foi algo que, mais uma vez, me inverteu meus conceitos, meus conceitos sobre o conflito. Principalmente depois que encontrei uma grande amiga e ex-Hanikah minha, que também vivenciava isso como Hayelet Bodedet, soldada solitária, para quem o exército deve suprir também o papel de família. Sei que já falei muito, mas poderia falar muito mais. De muitas maneiras, essa viagem me marcou em profundidades que eu nem sei explicar. Ser voluntário e sempre foi um dos maiores valores que foi ensinado para mim, e essa é uma das situações em que mais me senti compelido a fazer algo. Mas, ao mesmo tempo, vivenciar o sofrimento constante de todas as camadas do país me deixou mais resoluto para um projeto de paz. Quanta vida seguiremos perdendo para o caos, objetiva e subjetivamente? Outra vez, e talvez para sempre, eu lembre de Ash Goldberg Polin, um garoto mais jovem que eu, mais apaixonado que eu, mais fanático por Jerusalém e pelo seu time Apoel, mais amoroso, mais sonhador e mais vivo que eu. E que, de forma tão dura e cruel, por responsabilidade de muitas pessoas, já não está mais vivo. É fundamental trazê-los de volta já, para que suas memórias possam construir vida, mesmo que eles já não possam vivê-la conosco. Outra vez, gostaria de agradecer a todos que tornaram possível esse momento, a todos que compartilharam comigo esse momento. A moção honrosa foi feita pela Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, a mim e a outros voluntários, e principalmente a Ari, na pessoa do Rabino Sérgio, que me deu esse espaço. Muito obrigado. Shabbat Shalom.